E Flaco Lopes, em boa fase com a camisa do Palmeiras, já foi baladeiro. Revelação feita pelo próprio Verdão, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz mais detalhes sobre o tema e fala também do Corinthians. Há uma nova joia em quem se aposta bastante. Preciso te atualizar sobre o São Paulo e a possibilidade de saída de um goleiro. Vou contar também sobre Carlo Ancelotti, afirmando que Neymar pode ficar de fora da Copa do Mundo de 2026. Tudo sobre o Flamengo e mais uma vitória, colocando ao fim 2 tabus. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Torço para que vocês tenham aceitado a minha sugestão da manhã do vídeo desse domingo, porque ela bateu bonitona. Bom, bora de notícias, deixa eu começar registrando o empate entre Atlético Mineiro e Santos, 1 a 1 nesse domingo na Arena MRV. O Atlético saiu na frente, o Santos teve um jogador expulso, o Zé Ivaldo, mas no finalzinho um pênalti bobo cometido pelo Lianco garantiu ao Santos a chance de uma cobrança de pênalti convertida pelo Tiquinho. 16 minutos de acréscimo e ainda assim o Galo não conseguiu fazer o gol do que seria a sua primeira vitória sob o comando de Jorge Sampaoli. Agora 2 partidas e uma derrota para o Cruzeiro, 2 a 0 e esse empate com gosto amargo. Muita pressão e críticas, especialmente porque no primeiro tempo o Atlético foi bem inferior ao Peixe. Bora falar também sobre o Pirâmides do Egito, que está classificado para a próxima fase do Intercontinental de Clubes, aquele Mundial de Clubes que acontece no final do ano. Pirâmides, inclusive, pode ser adversário de Flamengo, Palmeiras ou São Paulo, que são os times que seguem vivos na Libertadores. Só para você entender, o Intercontinental tem sua fase final disputada em dezembro, mas as primeiras fases estão acontecendo. Nesse domingo, por exemplo, teve Pirâmides e Auckland. Pirâmides fez 3 a 0 no Auckland e passou para a próxima fase. No dia 23, agora de setembro, enfrenta o Al-Ahly. O vencedor desse confronto aguarda pelo vencedor do confronto entre o campeão da Libertadores e o Cruz Azul, que foi o campeão da Conca Champions. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tricolor deve perder goleiro no fim dessa temporada, eu me refiro a Leandro, que foi durante muito tempo comparado com o Rogério Ceni, tudo porque fez gol com a camisa do São Paulo nas categorias de base como goleiro. Hoje, com 20 anos de idade, o Leandro é a terceira opção para o gol. Mesmo com a saída do Jandrei, que foi jogar no Juventude, o Leandro não conseguiu mudar seu status. O Rafael é o titular absoluto, o Yang é o cara que vai ser utilizado em caso de necessidade. O Leandro surge como terceira opção. Como o seu contrato se encerra em dezembro, ele já deu a entender que não renovará seu contrato e vai buscar alternativas para poder jogar com mais frequência. Importante contar que o São Paulo nem fez proposta, até porque já entendeu que não faz parte dos planos do Leandro a sua permanência no Morumbis. Jogador que teve oferta em agosto do Leixões, time foi o quinto colocado na segunda divisão. O São Paulo, na oportunidade, brecou a saída, ao que parece agora não vai haver uma reviravolta. Só para terminar de contextualizar a situação dos goleiros do São Paulo, Rafael tem 36 anos de idade, contrato até dezembro de 27, mas caiu nas graças do torcedor e já admitiu a vontade de se aposentar no tricolor. A ideia do São Paulo é de prorrogar esse vínculo, até porque entende que o Rafael foi o primeiro goleiro que assumiu de fato e com qualidade a posição que havia sido deixada há muito tempo atrás por Rogério Ceni. Só para completar sobre Leandro, jogador que chegou em 2019, ganhou bastante destaque em 2022 com um gol de falta, como eu citei agora há pouco. Bora falar agora sobre o Flamengo, que colocou fim a 2 tabus nesse domingo. Ao vencer o Juventude por 2 a 0 em Caxias do Sul, o Flamengo conseguiu, depois de 28 anos, vencer o Juventude nesse estádio. Jejum dos mais incômodos e meio malucos, né? Porque o Flamengo teve, especialmente nos últimos anos, enormes times contra o Juventude sempre capengando, brigando contra o rebaixamento ou na segunda divisão. Os gols da vitória desse domingo marcados, primeiro por Arrascaeta de cabeça, em lindo cruzamento do Saul, e o segundo de Emerson Royal na etapa final, nos minutos finais. Com o resultado, o Flamengo vai a 50 pontos e volta a abrir 4 de vantagem em relação ao Palmeiras. Essa vantagem havia sido diminuída com a vitória por 4 a 1 do Palmeiras contra o Inter nesse sábado. É importante contar que o Palmeiras tem um jogo a menos na comparação com o Flamengo. Outro tabu importante, o Flamengo pela primeira vez em sua história conseguiu numa mesma temporada ter 100% de aproveitamento nos jogos contra times gaúchos no Rio Grande do Sul. Vitória contra o Grêmio por 2 a 0, 2 vitórias contra o Inter por 2 a 0 e 3 a 1 e agora a vitória por 2 a 0 contra o Juventude. E esse Flamengo de Felipe Luiz e companhia já havia quebrado outro tabu na temporada ao vencer o Red Bull Bragantino em Bragança, algo que não acontecia há quase 3 décadas.
Bora repercutir a entrevista que Carlo Ancelotti deu ao jornal L'Équipe da França, colocando em dúvida a presença de Neymar na Copa do Mundo do ano que vem. Confesso que fiquei surpreso. Dá uma olhada na declaração, abre aspas. Uma seleção precisa reunir os jogadores mais talentosos, é óbvio, né? Mas um jogador talentoso também precisa estar em forma física. Ele precisa estar 100% e não 80%. O Neymar está melhorando sua condição. Ele é, sem dúvidas, o jogador brasileiro mais talentoso. Ele teve um pequeno problema físico e se recuperou bem rápido, mas eu quero que ele esteja muito bem para poder jogar. Ele pode participar da Copa do Mundo se estiver em forma física. Do ponto de vista técnico, não há discussão. O objetivo dele deve ser estar pronto em junho. Não importa se ele estará na seleção em outubro, novembro ou março. Você concorda com Ancelotti? Acha que o técnico italiano tem errado na mão ao não convocar Neymar? Já foram 2 convocações e, por opção dele, o Neymar ficou de fora de ambas. Use o espaço para comentário e já opine sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre Marcos Leonardo, informação importante que vem da Arábia Saudita e envolve aquele jeitinho brasileiro. Contei para vocês pela manhã a respeito de Renan Lodge, que já entrou com um processo na FIFA pedindo a rescisão do seu contrato com o Al Hilal, certo? Situação bem parecida no Marcos Leonardo. A gente imaginava que ele pudesse seguir pelo mesmo caminho. Mas há uma grande chance de o Campeonato Saudita anunciar nas próximas horas uma mudança no seu regulamento, que vai permitir que o Marcos Leonardo siga atuando. Isso já havia sido especulado, cogitado, informado ao Marcos Leonardo enquanto o atacante mostrava sua chateação por não poder ser inscrito no Campeonato Saudita. O que acontece? Os clubes sauditas podem inscrever 8 atletas estrangeiros, além de 2 com menos de 21 anos de idade. Marcos Leonardo havia sido contratado no ano passado do Benfica por 40 milhões de euros, ocupando essa vaga sub-21, só que o Marcos Leonardo completou 22 anos, ou seja, não teria mais a possibilidade de ocupar essa vaga sub-21. O Al Hilal e outros 14 clubes fizeram um ofício à Liga Saudita exigindo que atletas contratados como sub-21 seguissem com esse status, ainda que completassem mais do que 21 anos, caso específico do Marcos Leonardo. Como 15 dos 18 times aprovaram a ideia, a tendência é que a Liga Saudita anuncie essa mudança no regulamento a partir dos próximos dias, o que permitiria que o Marcos Leonardo seguisse sendo utilizado. Dessa maneira, fica descartada a chance de ele ir à justiça para a quebra do seu contrato. A maior maluquice dessa história é que o Marcos Leonardo tem contrato com o Al Hilal até 2029, quando terá 26 anos de idade, e se aprovada essa medida, ele vai jogar com 26 anos de idade ocupando a vaga de um sub-21. Coisas do jeitinho brasileiro que também imperam pelo jeito na Arábia Saudita, na China, entre várias outras partes do mundo. O que você pensa sobre o tema? Já use espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians e uma nova joia que vem sendo lapidada há pelo menos 2 meses por Dorival Júnior e mostrou seu cartão de visitas nesse sábado na vitória alvinegra por 1-0 contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Me refiro a André Luiz, volante de 19 anos de idade. Dorival, desde que chegou ao Parque São Jorge, se encantou com esse atleta e resolveu dar bastante atenção para ele nos treinos antes de promover sua estreia. O André foi relacionado por uma partida do time principal pela primeira vez nesse sábado e entrou no intervalo quando o Corinthians e o Fluminense empatavam em 0-0. E apesar da novidade, dá para dizer que o André Luiz se sentiu super à vontade, chegou a dar chapéu no adversário no meio-campo e deixou excelente impressão. Volante muito forte, de enorme capacidade física, de bons movimentos, que lembra nos seus melhores momentos o Jusilei, jogador que já fez sucesso em vários clubes brasileiros. Atleta que antes de chegar ao time principal já teve seu contrato renovado, aquela lição de casa básica que o Corinthians nem sempre faz. O jogador tinha um salário de 14 mil reais por mês, ou seja, sua multa era de apenas 28 milhões de reais. Antes de promovê-lo ao time de cima e dar a chance da estreia, o André Luiz passou a ganhar 56 mil reais mensais, que fazem com que sua multa rescisória em território brasileiro seja de 112 milhões de reais. Já a multa para o exterior é de 600 milhões de reais. E a tendência é que Dorival Júnior continue dando espaços e mais moral para o André Luiz para que ele se torne uma opção importantíssima dentro desse elenco, garantindo uma venda futura das melhores. Só para registrar outro ponto curioso. Corinthians Sub-20 tem feito vergonha, chegou a correr risco de rebaixamento, sempre distante de títulos, com exceção à Copa São Paulo de Juniores, certo? Pois esse time Sub-20 que não conseguiu engrenar e que foi alvo de muitas dúvidas e até de investigações policiais por conta da contratação de vários atletas, tem garantido cada vez mais jogadores no time de cima. Guinegão é o grande expoente, mas
Kaique, Dieguinho e Bahia também se juntam ao André Luiz nessa relação de jogadores que vão engrossando o elenco principal. Bora fechar o vídeo para contar sobre o Palmeiras. Confesso que me surpreendi com essa. Flaco Lopes, centroavante, contratado por 9 milhões e meio de euros, demorou um tempão para vingar com a camisa do Palmeiras. E um dos motivos era o excesso de balada. Quem garante é João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira e o treinador do Palmeiras na vitória por 4-1 contra o Internacional. Depois do jogo, o João Martins explicou por que o Flaco Lopes demorou tanto a engrenar, ter jogado bem, é titular absoluto e um dos grandes responsáveis pelo crescimento, pela melhora no futebol do Vitor Roque. Flaco Lopes e Vitor juntos têm dado enorme conta do recado, parecem ter se encaixado muito bem. João disse o seguinte, abre aspas, nos últimos 9 meses, o Flaco conseguiu deixar de levar multas. O clube sempre ficava com uma parte do salário dele, porque era uma questão de personalidade. Não somos iguais, há pessoas diurnas e noturnas. Ele tinha algumas dificuldades nas primeiras horas da manhã, ele demorava para descer no CT, e eu detesto trabalhar à noite, e há pessoas que gostam de estudar à noite. Demorou, mas nunca mais aconteceu porque ele aprendeu, até porque doeu no bolso. Nós falamos, Flaco é só 10 minutos, e ele, professor, eu faço esforço, mas é difícil. Flaco chegava com enorme frequência atrasado, muitas das vezes por conta dos seus hábitos noturnos. Cara que gostava da noite paulista, entre outras coisas. Esse período foi ultrapassado. Flaco hoje, muito mais profissional, 24 anos de idade, temporada de 45 jogos, 17 gols e 3 assistências. Até por isso, seu valor de mercado, de acordo com o Transfer Market hoje, já é de 12 milhões de euros. E é natural, é óbvio, é claro que por 12 milhões de euros o Palmeiras nem se senta à mesa para negociá-lo. Vai existir ou vai aceitar propostas a partir de pelo menos 20, 22, até 25 milhões de euros. Jogador argentino convocado na última data FIFA e que esteve no banco de reservas na derrota da Argentina para o Equador por 1-0. Só para completar sobre o Flaco, o crescimento dele dentro de campo também tem a ver com a melhora da condição física. Hoje é um atleta com muito mais, com um percentual de gordura melhor. O próprio Palmeiras brinca que quando o Flaco Lopes chega, ele era só pele e osso. Hoje é um jogador mais forte, que aguenta pancadas, que resiste aos contatos e tem se tornado um centroavante dos mais interessantes. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!